Vamos lá para mais uma parte aí do nosso Inibição, Sintoma e Angústia, parte 10. Compartilhamento. Muito bem. Joia. Então vamos lá. Parte 10 do Inibição, Sintoma e Angústia. Eu acho que, como em muitos textos do Freud, ele costuma fazer um resumo, né, do que foi dito, foi escrito no texto, nos seus últimos capítulos. Eu estava pensando aqui sobre, enfim, viajando sobre fazer algumas leituras dos últimos capítulos, porque ele traz sempre muita coisa importante assim para dar um fechamento para os textos dele. É isso, vamos lá, parte 10. A angústia é a reação ao perigo. Afinal, não se pode afastar a ideia de que, se o afeto da angústia é capaz de obter posição excepcional na economia psíquica, isso está relacionado à essência do perigo. Mas os perigos são humanamente universais, são os mesmos para todos os indivíduos. Aquilo de que necessitamos e que não temos à disposição é um fator que torne compreensível como são selecionados os indivíduos capazes de submeter o afeto da angústia ao funcionamento psíquico normal, apesar de sua peculiaridade, ou que determine quem deve fracassar nessa tarefa. Conheço duas tentativas de descobrir tal fator. É natural que cada uma delas possa ter uma acolhida, já que prometem satisfazer uma necessidade incômoda. A primeira foi empreendida por Alfred Adler. Reduzida a seu âmago, ela afirma que as pessoas que fracassam em lidar com a tarefa imposta pelo perigo são aquelas a quem a inferioridade dos órgãos reserva dificuldades muito grandes. Sendo correto que o simplex sigillum veri, a simplicidade é o selo da verdade, teríamos de saudar essa solução como uma salvação. Mas, muito pelo contrário, a crítica dos últimos 10 anos demonstra a total insuficiência dessa explicação, que, além disso, ignora toda a riqueza do material descoberto pela psicanálise. A segunda tentativa foi feita por Otto Rank, em 1923, no livro O Trauma do Nascimento. Seria injusto compará-la à tentativa de Adler em algum outro ponto além desse que destacamos, pois ela permanece no terreno da psicanálise, a cujas ideias dá prosseguimento e deve ser reconhecida como legítimo esforço para resolver os problemas analíticos. Na relação entre indivíduo e perigo, Rank não faz caso da fraqueza de órgãos do indivíduo, atentando, isto sim, na variável intensidade do perigo. O processo do nascimento é a primeira situação de perigo. A convulsão econômica por ele produzida se torna o modelo da reação da angústia. Já acompanhamos a linha de desenvolvimento que une essa primeira situação de perigo e condição de angústia a todas aquelas posteriores que vimos que todas mantêm algo em comum, pois, em certo sentido, todas constituem uma separação da mãe. Primeiro, apenas do ponto de vista biológico, depois no sentido de uma direta perda de objeto e, mais tarde, de uma perda por vias indiretas. A descoberta deste grande nexo é um indubitável mérito da construção de Rank. Ora, o trauma do nascimento atinge cada indivíduo com intensidade diferente, e a veemência da reação de angústia
varia com a força do trauma. E, de acordo com o Rank, essa grandeza inicial da angústia gerada é que determina se o indivíduo poderá dominá-la algum dia, se tornará neurótico ou normal, né? Então, essa seria a teoria do Otto Rank sobre se o indivíduo seria neurótico ou normal, seria uma questão quantitativa, não é? Esse quantum de angústia que o atinge no momento do nascimento, tá? Então, o Freud ele já fez, nos capítulos anteriores, uma crítica, né, a essa tese do Otto Rank. Aliás, ele escreve muito desse texto também como resposta ao texto do Otto Rank, que é de 23, né? Então, isso tem alguma importância, mas o mais importante desse texto vem pela frente. Então, vamos lá. Não é nossa tarefa criticar detalhadamente as teses de Rank, apenas examinar se contribuem para a solução do nosso problema. Sua formulação de que se tornam neuróticos aqueles que, devido à força do trauma do nascimento, jamais conseguem abreagir inteiramente esse, é muito discutível teoricamente. Não se sabe direito o que significa abreagir o trauma. Entendendo isso literalmente, chega-se à conclusão insustentável de que quanto maior a frequência e a intensidade com que o neurótico reproduz o afeto da angústia, tanto mais se aproxima ele da saúde. Pessoal, vocês estão habituados com esse termo aberração? Tá, então a aberração, gente, vamos pensar mais naquele período pré-psicanalítico, onde se usava muito essa ideia de catarse, né? Então, a ideia seria de que quanto mais você pudesse fazer uma investigação com o paciente e que ele pudesse, então, chegar àquele objeto traumático e falar sobre ele de uma maneira afetada, ou seja, de uma maneira em que os afetos presentes na situação original estivessem presentes, então ele poderia abreagir esses afetos, que seria fazer uma nova conexão dos afetos com as suas representações. Ou seja, ele está falando de uma situação traumática, não é? Que foi feita uma separação entre o afeto e a representação. Então, mesmo que a pessoa às vezes possa se lembrar da situação traumática e falar sobre ela, ela não consegue sentir o que ela sentiu no momento do trauma. E aí significa que se a pessoa, no movimento catártico, ela consegue sentir, não é? Ela consegue sentir esses afetos do momento do trauma, então ela poderia se livrar dos sintomas neuróticos, né? O sintoma neurótico seria essa separação, aliás, o recalque seria justamente essa separação entre a representação e o afeto, de modo que se você consegue reproduzir isso na fala do paciente, o paciente consegue reproduzir, então você vai abreagir os afetos. Que seria liberar os afetos através do seu discurso, né? Então, com isso, ele teria uma integração entre o afeto e a representação. O que o Freud está falando aqui é que o problema disso é que, bom, se fosse assim, né, como ele mesmo já chegou a pensar, a questão é que você teria essa situação assim, um pouco absurda de que quanto mais angustiada fosse uma pessoa, mais ela estaria abreagindo os seus afetos perdidos, né, na história das suas representações. Então, uma pessoa angustiada seria a pessoa que mais se aproximaria da saúde, né? O que ele naturalmente não concorda, tá bom? Então vamos lá. Foi por contrariar dessa forma a realidade que abandonei tempos atrás a teoria da abreação, que teve papel importante na prática da catarse. A ênfase na força variável do trauma do nascimento não deixa espaço para a justificada postulação da constituição hereditária como fator etiológico. Tardia, fecha seu microfone, por favor. Aberto? Desculpa. Pronto.
como fator etiológico, pois aquela é um fator orgânico que, em relação a esta, atua como um elemento do acaso e depende ela mesma de muitas influências que devem ser chamadas de causais. A oportuna ajuda prestada no nascimento, por exemplo. A teoria de Rank deixa de considerar tanto fatores constitucionais como filogenéticos. No entanto, querendo se dar espaço para a importância da Constituição através da modificação da teoria, por exemplo, de que interessaria antes em que grau o indivíduo reage à intensidade variável do trauma do nascimento, então a teoria seria despojada de sua importância e o fator introduzido seria relegado a um papel secundário. Agora vem uma parte importante, que é o que decide se a neurose será o desenlace está em outro âmbito, desconhecido, como dissemos. Então, veja só, a gente está em 1926 e o Freud diz, bom, o que faz uma pessoa ficar neurótica? Ele diz, não sei. Qual que é o fator fundamental? E ele fala, não sei. O que é ótimo, porque a gente vive precisando dizer não sei na psicanálise, né? E o Freud é o primeiro a fazer isso, o que é assim, um signo de honestidade intelectual, tá certo? Ele termina, inclusive, esse texto dizendo isso. Então, é muito importante a gente não criar explicações fáceis, porque nunca foi assim na história da psicanálise, né? Então, vamos com tranquilidade. Dificilmente favorece a teoria de Rank o fato de o homem ter em comum com outros mamíferos o processo do nascimento, enquanto lhe cabe, como prerrogativa entre os animais, uma especial predisposição para a neurose. A principal objeção, porém, é de que ela paira no ar, em vez de sustentar-se em observações garantidas. Não há boas investigações que mostrem de forma indubitável a correlação entre um nascimento difícil e prolongado e o desenvolvimento da neurose, ou que apenas as crianças que assim nasceram exibem os fenômenos da ansiedade da primeira infância de modo mais duradouro ou mais intenso que outras, né? Porque ele está falando desse fenômeno da ansiedade da infância, que seria assim algo que acomete, né, o ser humano em quase todas as situações, né? As crianças elas têm seus medos de infância. Agora, por que seus medos de infância às vezes se tornam neurose e às vezes não se tornam neurose, né? Então, o tradutor optou aqui por ansiedade, né? Mas é porque ele não está falando aqui de angst, né? Ele usa aqui o termo Ängstlichkeit, né? Então, a angst seria essa palavra que é traduzida no texto aqui como angústia, né? Mas que em alemão poderia ser também medo, certo? Admitindo-se que partos induzidos e partos fáceis para a mãe tenham possivelmente o significado de traumas severos para a criança, permanece válido exigir que os nascimentos que levam à asfixia tenho de evidenciar com certeza as consequências pretendidas. Uma vantagem da etiologia de Rank seria o fato de dar proeminência a um fator suscetível de verificação com o material da experiência. Enquanto não se faz tal verificação, é impossível julgar o seu valor. Ou seja, eles poderiam, né, pegar as crianças e ver, bom, quais foram as crianças que tiveram uma dificuldade no momento do nascimento, e será que essas crianças elas tiveram um maior número de sintomas neuróticos? Enfim, ele fala, bom, mas esse estudo não foi feito, então a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Por outro lado, não posso partilhar a opinião de que a teoria de Rank contradiz a importância etiológica dos instintos sexuais, até agora sempre reconhecida na psicanálise, pois ela diz respeito somente à relação do indivíduo com a situação de perigo, deixando em aberto o bom expediente de quem não foi capaz de dominar os perigos iniciais, fracassa também nas situações de perigo sexual, que vem a surgir e, desse modo, é impelido para a neurose.
Então, aqui tem uma coisa importante que é o seguinte: o Freud está falando aqui dos perigos sexuais. Quais são os perigos sexuais? Ele fala que, por algum motivo, esse animal humano ele tem uma questão, né, e um desenvolvimento psicossexual que faz com que a situação de perigo venha de dentro, a situação de perigo venha do id, a situação de perigo venha das próprias pulsões, né, do sujeito. Ocorre que, não necessariamente, esse sujeito que sofreu mais a angústia do nascimento e as angústias da infância são as mesmas que vão sofrer com, enfim, os medos vindos dos seus impulsos sexuais, não é? Medos das pulsões, não é? que vêm de dentro, não é? Por assim dizer. Porque a gente sabe que, às vezes, a criança ela tem uma série de fobias, né, que aparentemente vêm de fora, mas que o Freud, já desde o começo desse texto, mostra que, na realidade, ela representa e ela faz repercutir uma série de situações angustiantes que vêm da própria vida sexual. Percebe? Como a situação de fobia, por exemplo, do pequeno Hans. Ela nada tinha a ver com um cavalo, ou seja, ela nada tinha a ver com uma situação externa, mas ela se relacionava à situação externa por uma questão de encadeamento representativo. Então, o pai, né, ou seja, o rival sexual de Hans, né, em relação à mãe de Hans, né, porque o Hans tinha medo, justamente, se deslocava para a figura de um cavalo, né? Então, ali surgia um sintoma neurótico, né? Seguido, né, ou recoberto por uma coisa que o Freud chama de inibição. Então, a inibição era essa coisa que impedia que o Hans fizesse algo, que o Hans pensasse algo, sentisse algo, né? Então, essa inibição recobria o sintoma neurótico. Então, seguimos. Portanto, não creio que a tentativa de Hans nos traga a resposta ao problema das causas da neurose. E acho que ainda não é possível determinar em que medida ela talvez contribua para a solução do problema. Se as pesquisas revelarem que o parto difícil não influi na predisposição à neurose, tal contribuição deverá ser considerada mínima. É de temer que a necessidade de achar uma causa última, específica e tangível para a condição neurótica nunca será satisfeita. O caso ideal, pelo qual os médicos provavelmente anseiam ainda hoje, seria o do bacilo, que se pode isolar e cultivar, e que, injetado em qualquer indivíduo, produz sempre a mesma afecção. Ou, um tanto menos fantástico, substâncias químicas cuja administração poderia gerar ou eliminar certas neuroses. Mas é pequena a probabilidade de soluções tais para o problema. O que, aliás, gente, é uma parte muito interessante, né, na contemporaneidade, porque a gente vive, né, o domínio, né, dos psicofármacos e dessa ciência, né, dita assim, essa ciência que você pode reproduzir, você pode testar em qualquer lugar, que ela vai dar sempre o mesmo resultado. Bom, mas isso parte de uma epistemologia diferente daquela que é utilizada pela psicanálise. Então, vejam só. Ao mesmo tempo que ele fala, bom, eu entendo, né, que os médicos gostariam de uma explicação que fosse essa de, bom, é que nem uma bactéria que é a bactéria da neurose, né? Se você uma vez infectado com essa bactéria da neurose, a sua mãe, não sei, minha filha, volta, vai para lá. Desculpa aí, pessoal, só porque eu tive aqui uma intromissão da minha pequenininha de 3 anos. Então, ela está aí nesse período edípico e que aparece aí volta e meia nos meus arredores. Então, pessoal, a questão é essa. Bom, e aí eu acho interessante essa ideia de que ele está falando aqui de substâncias químicas cuja administração poderia gerar ou eliminar certas neuroses. E é interessante isso, porque hoje em dia a gente tem o quê? Uma série de psicofármacos, não é, que justamente não conseguem lidar com as questões neuróticas. Por que a gente precisa fazer a psicanálise?
Bom, que por mais que você consiga ter, por exemplo, um antidepressivo que vai lidar com o quê? Que vai lidar com a química, com alguma química presente nas inibições. Porque vejam só, as depressões, de certa forma, são inibições, concorda? Então, o que acontece é que, bom, você consegue lidar com uma parte da coisa, mas você não consegue resolver o problema neurótico, porque o problema neurótico é um problema simbólico. Então, você não vai ter como encontrar um psicofármaco que vai conseguir lidar com questões simbólicas. E é por isso que é tão importante que a gente esteja trabalhando junto com a psiquiatria, em muitos casos, né? Porque muitos psicofármacos são muito importantes, né? E a administração pelo psiquiatra é fundamental, muitas vezes, mas que você não vai conseguir resolver as questões neuróticas através da psiquiatria, né? Você vai resolver questões médicas, que são diferentes. O que a psicanálise nos permite dizer é menos simples e menos satisfatório. Nisso, tenho apenas coisas há muito conhecidas para repetir, nada de novo para acrescentar. Quando o eu consegue defender-se de um impulso instintual perigoso, mediante o processo da repressão, por exemplo, é certo que inibe e danifica essa parte do id, mas também lhe dá simultaneamente um quê de independência e renúncia e um quê da sua soberania. Vamos tentar ver isso aqui melhor. Então, a ideia toda, né, é que o eu está se defendendo de um perigo, não é? Então, aqui, quando o eu consegue defender-se de um impulso instintual perigoso, impulso instintual perigoso, certo? Ou seja, a gente está falando de uma coisa que vem de dentro, não é? Mediante o processo da repressão. Então, vem algo de dentro, o eu lança o sinal de angústia, causa a repressão, né? E aí, então, ele vai inibir e danificar essa parte do id. Perfeito? Então, algo vem do id, é inibido e danificado pelo id. O que vai acontecer com isso? Bom, vai se associar a novas cadeias significantes, perfeito? Isso aí, se a gente for seguir um pouquinho a teoria do Lacan. Mas a ideia é que isso que é recalcado vai se conectar a novos significantes. Enfim, acontece que isso acontecendo, quando isso acontece, né, o eu ganha um quê de independência e renúncia. Seria independência do quê? Bom, independência em relação aos impulsos instintuais, certo? E de renúncia também em relação aos mesmos instintos. Ocorre que também ele perde com isso uma parte da sua soberania, não é? E a soberania seria essa capacidade de autodeterminação do eu, não é? Porque o eu ele precisa dedicar sua atividade para fazer esse contra-investimento que faz com que, então, as representações do id permaneçam no inconsciente, tá certo? Então, vamos lá. Isso vem da natureza da repressão, que é fundamentalmente uma tentativa de fuga, né? Que é fácil de entender, né? Ele está fugindo dos próprios instintos. Aliás, está fugindo das próprias pulsões, para a gente usar o termo que a gente costuma... É porque eu estou usando aqui a tradução da Companhia das Letras, e aqui ele vai chamar de instintos, né? Mas a gente prefere usar o termo de pulsões. O reprimido se acha, então, à margem, excluído da grande organização do eu, sujeito apenas às leis que vigoram no âmbito do inconsciente. Pessoal, vocês lembram que o eu ele é regido por uma série de organizações, né? O eu ele é uma organização do id, né? Que forma como uma casca do id e controla essa parte inconsciente, mas essa parte também pulsional, né? Que carrega as nossas pulsões, né? E que, então, não está submetida à mesma organização que a organização do eu, né? O eu é uma organização, mas o id não é uma organização, né? O id ele só obedece a algumas leis, que são essas leis, vamos dizer assim, gramaticais,
não é? Que o inconsciente obedece. Por exemplo, a metáfora, a metonímia, ou se a gente quiser falar de uma maneira mais freudiana, não é? A da condensação, do deslocamento, são as leis que regem as nossas pulsões no inconsciente. Não é? Enquanto que o eu não. O eu tem uma série de outras regras, que são as regras o quê? Que são introjetadas, né, que são introduzidas a partir do convívio social. Então, o eu é regido por todas essas interações, não é, daí desse indivíduo, não é, dessa pessoa, desse eu, com o outro, não é, com o outro do social, com o outro das suas relações íntimas, não é, da mãe, do pai, da sociedade. Então, o eu, ele é regido por tudo isso. Então, por isso que o que é certo e o que é errado, o que é perigoso e o que não é perigoso, tem tanto a ver com aquilo que é perigoso e não é perigoso no âmbito social, né? Naturalmente, se você vive numa sociedade que é sexualmente mais liberada, você vai ter, talvez, menos problemas neuróticos de alguns tipos, porque justamente o eu vai ter menos necessidade de lançar sinais de perigo, não é? em direção ao id. Não é? Ele vai precisar recalcar menos coisas. Né? Então, percebem como a diferença da organização do eu e do id é muito importante da gente ter em mente e pensar que a pessoa que nos está falando no consultório, né, enquanto indivíduo, enquanto um eu, né, ela possui uma série de regras que são determinadas pelas interações sociais dessa pessoa, pela história das interações sociais dessa pessoa, no conflito entre as suas pulsões e as regras que lhe vieram de fora. Certo? Enquanto que, por outro lado, e justamente o que nós, enquanto psicanalistas, buscamos ouvir, seria o inconsciente regido, então, por essas regras próprias do inconsciente, não é? Que seriam diferentes das regras do eu. Então, é muito importante que a gente consiga dividir quando que a gente está ouvindo o eu, com suas regras, né? Sejam conscientes ou pré-conscientes, e quando a gente está ouvindo o inconsciente, não é? Em seus deslocamentos, não é? Em suas condensações. Certo? Então vamos lá. Caso se altere a situação de perigo, de sorte que o eu não tenha motivo para defesa contra um novo impulso instintual análogo ao reprimido, tornam-se manifestas as consequências da restrição do eu. O novo curso instintual se dá sob a influência do automatismo. Eu preferiria dizer da compulsão à repetição. Ele percorre os mesmos caminhos do que foi reprimido antes, como se a situação de perigo ultrapassada ainda existisse. Gente, agora eu vou pedir que vocês lembrem do nosso encontro passado. Lembra quando Freud dizia, então, que era normal que uma criancinha de 4 anos chorasse porque sua boneca quebrou, com 6 anos chorasse porque ela foi repreendida na escola, com 16 anos porque o namorado abandonou, com 20 e poucos porque o filho morreu, enfim. Era essa ideia de que você tem sofrimentos que são, assim, ok, né, para cada período do desenvolvimento. E que o neurótico funcionaria como uma pessoa adulta que funciona como uma menininha que chorou porque sua bonequinha quebrou. Né? Então, o que você está querendo dizer com isso? Bom, é que o eu dessa pessoa continua operando, lançando sinais de perigo, como se os perigos que ela percebesse aos 4 anos fosse ainda o perigo que ela está percebendo aos 26. Percebe? Então, a questão é, essa pessoa ela vai lançar um sinal de angústia, ela vai fazer um contra-investimento para manter algo no seu inconsciente, né? Ela vai ter sintomas que foram úteis naquele momento para que ela fugisse de determinado perigo de angústia aos 4 anos. Naquele momento, tudo fazia sentido. Fazia sentido que ela tivesse medo daquilo. Fazia sentido que ela tivesse medo daqueles impulsos, não é, que lhe acometiam. Mas, aos 26, esses impulsos talvez não mais tivessem problema.
Por exemplo, imagine um paciente que aos 4 anos, uma paciente que aos 4 anos observa, enfim, que a sua mãe separada, tendo relações sexuais com outro homem, né? Um homem que não era seu pai, porque, enfim, essa mãe era separada. Bom, o problema aí é que justamente cria-se, então, nessa paciente, uma certa aversão aos homens. O problema é que, então, acontece nessa paciente, quando adulta, ela continua com a mesma dificuldade, né, de aceitação, né, de uma relação com os homens. Ou seja, quando ela tinha 4 anos, aquilo lhe pareceu perigoso, aquilo lhe pareceu uma ameaça, né? Ela, aos 6 anos, perguntava para as irmãs por que, então, esse homem estava machucando sua mãe, certo? Ela percebeu dessa forma meio confusa. Então, bom, essa cena estranha, cuja ambivalência não podia ser apreendida nesse momento dos 4 anos, poderia perfeitamente ser apreendida no momento dos 26 anos. Ocorre que essa paciente continuava a fazer, né, inconscientemente, né, porque o eu também tem sua porção inconsciente, esse processo, não é, que ficou recalcado, não é, e lhe causava sintomas. Nesse caso, o sintoma, mais do que o sintoma, ela tinha uma inibição, não é? Ela tinha uma inibição em relação ao quê? Aos relacionamentos com os homens. Ela não poderia ter relacionamentos com os homens, embora fosse uma pessoa heterossexual. Entende? Então, o mesmo mecanismo de funcionamento fazia com que ela se sentisse angustiada frente a uma relação sexual. Percebe? Então, assim, esse tipo de anacronismo nas defesas, o anacronismo nas fugas em relação à angústia disparada pelas pulsões, não é? E suas esperadas relações de angústia pelo eu, né? Esse anacronismo é justamente responsável pelas neuroses. Agora, o que o Freud está dizendo é que a gente não teria como prever que esse fato, não é, da cena original, da cena que ela vê então a mãe tendo uma relação sexual, poderia justamente ocasionar a neurose. Ou seja, poderia, mas a ideia é, você não tem como dizer, isso vai desencadear uma neurose, né? Então, você não tem como dizer, bom, isso foi plantado assim como um bacilo. Então, a gente não tem como afirmar isso. Mas você tem como afirmar fazendo a história na análise dessa pessoa, talvez algo assim esteja na raiz da sua neurose. Pode ser? Então é isso. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá. E veja só, aqui o que ele está falando é uma coisa muito, muito, muito importante, que ele está falando que o novo curso instintual, né, ou seja, pulsional, se dá sob a influência do automatismo. Esse automatismo Freud vai chamar de compulsão à repetição. Compulsão à repetição do quê? Da fuga em relação à angústia. E essa fuga vai tomar os caminhos conhecidos. Os caminhos conhecidos, muitas vezes, são os caminhos infantis. Mesmo que esses caminhos infantis, a eles, sejam acrescidas defesas que são defesas mais maduras, mais adultas, como, por exemplo, a racionalização. Então, por exemplo, essa paciente, ela utiliza muito o discurso feminista, e ela fala que, bom, é que os homens realmente não prestam, não é? Então, né, a questão tem toda essa, mas ela sofre. Ela sofre porque ela continua usando mecanismos para repelir, né, os homens. Fala, Yara. Boa noite, professor. Eu aqui fiquei na dúvida se nesse Boa caso noite. aí que o senhor exemplificou, se isso Uhum. seria repressão ou trauma. Seria mais
ah, aqui eu não sei se a gente precisa chamar isso de trauma, né? A gente pode chamar assim uma repressão que tem a ver com um conteúdo, não é? Que o eu julgava perigoso, certo? Perigoso no sentido de que aquilo ia desorganizar, né? Porque o eu é uma organização. Então, algo que corra o risco de desorganizar o eu produz um sinal de angústia. Eu, Então, eu não falei necessariamente a gente precisa pelo, eu pensar. falei pelo sintoma, né? Pelo que a menina pode ter sentido, é Tá? hipotético, né? De que aquilo era uma agressão. Isso, E se pode. era uma agressão, geralmente a agressão é traumatizante. Você pode pensar assim, porque a gente pode pensar num trauma, sobretudo, entre a representação e o afeto. Veja só, aí tem uma questão importante, que é o que foi que essa menina não conseguiu compreender. Né? Porque o problema não era exatamente ver a mãe praticando um ato sexual pelo ato sexual, porque aos 4 anos aquilo é uma coisa meio incompreensível. O problema foi a dificuldade de entender por que parecia que a mãe estava gostando e, ao mesmo tempo, ela estava sendo agredida. E aí aquilo confunde justamente a cabeça e ela gera justamente essa separação, que você pode chamar de trauma, mas é uma separação, não é, entre uma parte e outra, não é, da ambivalência. Ela deixa isso separado, não é? E aí se forma, E tem então, a uma questão confusão, edipiana nessa história toda aí, que é sem uma dúvidas. travessia. Sem dúvida, ainda mais nessa idade, né? A gente está falando justamente de uma fase fálica, né? A gente tem uma série de questões que aí estão muito complicadas. Então, nesse momento, eu não sei se o exemplo é bom, se o Não, é exemplo não porque é, mas eu tô começando um tratamento com uma paciente que viveu algo parecido, aí isso está sendo muito pontual para mim. E eu lhe agradeço. pois não. Vamos lá. Então, a ideia é essa, né? A gente lidar com a ambivalência. No momento em que essa ambivalência, através da análise, perceba só, aí o Freud que está falando hoje é que a ideia aí não é você poder gerar uma abreação, que seria ela chegar nesse momento e mostrar toda a confusão, e chora, e depois ela vê que era que ri, porque não era isso que ela tinha pensado. A ideia não é bem a abreação, mas a ideia é que ela consiga encontrar cadeias significantes. Então, bom, então isso tem a ver com todas as vezes que eu vejo um homem e automaticamente eu me sinto sem saber se aquilo que ele me faz é uma agressão ou aquilo é um carinho, ou se o carinho é um carinho aceitável ou é um abuso, entende? Então, ela é o tempo inteiro ela está lidando com isso. Por exemplo, ela não deixa que pessoa nenhuma, seja homem ou mulher, faça carinho nela. Carinho. Ela não tem contato físico, é muito complicado. Isso não quer dizer que tudo isso venha dessa cena, percebe? O que quer dizer é que essa cena foi uma das coisas que ela consegue lembrar, até para poder ilustrar a história dela e fazer aquilo que o Freud vai chamar de construções em análise, não é que é uma coisa que o analista faz junto ao paciente, e que permite, então, com que ela dê novas possibilidades de deslizamento dos significantes, no qual o ato sexual pode, entre homem e mulher, possa tomar, assim, ah, uma ambivalência adulta e ser, assim, elaborada por ela. Ou seja, tem um quê de agressividade? Tem, mas tem também um quê de prazer, de amor, né? E aí isso pode ser, então, aceito pela pessoa adulta, de uma maneira que não poderia ser aceito por uma pessoa de 4 anos. Entende? O problema é que essa pessoa de 4 anos volta e volta e volta, não é? Então, para que ela não precise voltar mais nessa compulsão, a repetição do ciclo do id, que foi formado pelo id no momento da repressão, e veja bem, no momento que é reprimido isso, então ela não consegue lembrar, enfim, isso vai para o seu inconsciente. Mas continua trabalhando no seu inconsciente. Então, cada vez que ela vê um homem, ela não sabe por quê, mas ela se sente angustiada. Um homem em uma situação amorosa, ela se sente, então, angustiada. Percebe? Então, com o tempo, então, ela deixa essa angústia, né? E aí ela passa, então, a perder o medo daquilo que ela dizia de que era ser uma mulherzinha.
entende? Essa paciente voltava muito com essa expressão: eu não posso ser uma mulherzinha. Que ser uma mulherzinha é ser o polo agredido nessa história da relação sexual. Enfim. Aqui assim, é um caso inventado muito assim para ilustrar o que a gente está tentando dizer aqui, né? Mas enfim, E recorrente. fala, Fábio. É recorrente, perfeitamente, perfeitamente. Essa questão da compulsão à repetição, como se estou entendendo o que seria uma essência desse mecanismo neurótico, é, essa parece que eu não me lembro onde que eu li que seria algo próprio do mamífero, né? Da onde vem essa questão da compulsão à repetição? Não sei se está correta essa ideia, que o mamífero ele tem algo que instintivamente, usando a palavra instinto aqui, a necessidade de repetir para aprender, como na questão da brincadeira, né? O mesmo, você vai lá, os filhotes de tigre, de leão, eles brincam do pega-pega porque eles estão tentando treinar a caça, ou eles sempre repetem um determinado comportamento de fuga para aprender a fugir de predador, de outros ataques, né? Então, o mamífero teria essa questão ancestral de repetir para aprender. E o problema desse mecanismo da compulsão à repetição é que, como não há a superação, digamos assim, desse trauma, para usar a palavra aí que a Yara trouxe, então o mamífero ele tende a esse processo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Só que o problema é que no ser humano essa repetição não gera um aprendizado, e sim a angústia e esse mecanismo. Tá correto isso? Eu não lembro onde que eu li essa questão desse link entre o comportamento mamífero, eu nem sei se o Eu não Freud. sei, sabe? Eu não sei mesmo, assim, sabe? Ele fala de uma questão do comportamento filogenético, né? Que aí seria da espécie, mas aí da espécie humana. Eu acho que a gente não pode fazer muitas comparações com questões assim de outros mamíferos, porque o que a gente tem de diferente é justamente o simbólico, né? Esse simbólico que não está presente e nem poderia estar presente, né? Porque não tem esse nível assim, de complexidade de linguagem, né, que permita, então, com que essa compulsão à repetição seja disparada, percebe? Porque aí é necessário que a linguagem seja acionada, percebe? O que faz a compulsão à repetição existir é justamente o simbólico. Por quê? Porque em algum momento chega e é acionada determinada cadeia de sentidos, cadeia de significantes, essa cadeia faz com que um mecanismo seja disparado e esse mecanismo vá redundar em algum sintoma, em alguma angústia, em alguma inibição. Percebe? Então, o que é importante é que a gente precisa fazer as conexões entre os significantes para chegar lá. Nos animais, isso tudo é bastante diferente, porque o que acontece, os automatismos dos animais naturalmente acontecem, né? A gente tem muitos automatismos, mas a gente não poderia chamar de compulsão à repetição, porque a compulsão à repetição, para o Freud e depois também para o Lacan, é algo típico daqueles que são portadores de linguagem, percebe? Então, a repetição, ela acontece porque a linguagem, ela não aceita uma coisa, assim, o psiquismo humano, que é um psiquismo. O que faz com que o psiquismo humano seja um psiquismo, né? E seja diferente de uma cabeça animal qualquer? É justamente que é linguageiro, né? Com aquilo que é simbólico. Então, isso faz com que haja psiquismo. E por isso o psiquismo aceita muito mal as falhas no psiquismo. E tudo que é uma falha no psiquismo, e parece que é inconsistente, toda inconsistência no psiquismo vai levar a uma compulsão à repetição. Percebe? Então a ideia é justamente tentar sanar uma falha no psiquismo. E para haver psiquismo é preciso que haja, então, linguagem, sabe? É preciso que haja um sistema organizador que aqui está expresso pela organização do eu,
Entende? Que essa organização nem é uma organização que ele coloca em todas as instâncias psíquicas, mas que essa organização do eu faz com que se dispare, então, um sinal de angústia que vai gerar uma certa modificação, não é, na maneira como o id vai poder expressar as suas pulsões. Então, o id vai ficar, então, alterado, não é? Alterado porque ele vai ficar ali com alguns elementos que carecem da união entre o afeto e a representação, sabe? Talvez seja um pouco complicado, mas a ideia é essa, sabe? Assim, eu não sou totalmente contrário, mas eu costumo fugir dessas explicações que colocam animais no meio, sabe, Fábio? Porque, por mais que a gente tenha algumas similaridades, o problema da linguagem é um problema que daí a gente complica demais as coisas, entende? Se a gente falar, não, mas isso não é igual quando acontece nas lontras, que daí quando elas fazem isso, eu não sei, entende? Não sei mesmo que eu entendo muito pouco sobre os animais, assim, em geral. Mas o que eu posso te dizer é que o que o Freud está dizendo aqui é que tem uma questão de linguagem, tá bem? Na compulsão à repetição. Professor, me deixe só completar um pouquinho do que eu entendi. O que o colega Uhum, fala e tem uma certa lógica é que tem um momento em nossas vidas que nós somos uhum, extintos. E enquanto claro. instintos, instintuais, assim como todos os mamíferos, há, Tá. há, há diferença dessa repetição. A gente repete instintivamente, mamar, pegar, até a gente começar, e parece que o organismo se prepara para a gente começar a absorver a palavra. A partir do momento Tá. que a gente tem a palavra, a gente Uhum, começa a registrar sentimentos. E aí isso. a gente vai se distanciando do que seria instintual. Na minha concepção, Justamente. aí entra a força do id, a construção do ego, do superego, e a gente vai tendo um certo controle dessa fase instintual, dessa repetição, que a repetição por neurose, ela provém de dores. Isso. Estou Isso. errada? Não. A questão é que justamente isso que você está dizendo faz todo sentido, mas veja só. Se você pega um bebê humano, tá? Esse bebê humano, ele ainda está por entrar, né, ele está por adquirir, assim, seu psiquismo. Ele não nasce já, assim, com um aparelho psíquico formado. Ele vai precisar de uma fase para a formação do eu. Ele não tem um eu, por exemplo. E se ele não tem um eu, ele não tem a possibilidade de lançar sinais de angústia que vão gerar, não é, falhas no id, porque também não tem uma separação entre o eu e o id, que vão fazer com que o id, então, produza compulsão à repetição. Entende? Então, quando a gente pensa no bebê, toda a questão é que, bom, o bebê nasce sem um eu. E se ele nasce sem um eu, ele não pode ter isso que a gente está chamando aqui de uma compulsão à repetição, porque a compulsão à repetição vai depender de um aparelho, né, que tenha essa tópica. Embora o bebê possa sentir, justamente, e é o que o Freud está dizendo, justamente comparando os estudos do Rank e tudo mais, vai sentir angústia. Inclusive, a angústia vai ser, assim, primordial, né, para que se desenvolva o aparelho psíquico, né? Mas antes da organização do eu, a gente talvez não poderia dizer algo como compulsão ou repetição. Salvo engano, né? Mas talvez a gente possa, né, falar de uma forma assim mais ampla. Não vejo assim também grandes problemas. É que eu tenho a impressão que a compulsão à repetição é usada psicanaliticamente para a gente tratar de questões quando já existe certa organização na linguagem. Tá bem? Então vamos seguir. Vamos lá. A compulsão à repetição ele percorre os mesmos caminhos do que foi reprimido antes, como se a situação de perigo ultrapassada ainda existisse, né? Não deixa de ser um pouco, né, para a gente usar aquele ditado, já que vocês estão querendo falar de animal, né? Aquela ideia de como é que era? Não sei quem tem medo de linguiça, cachorro mordido, como é que é?
Falem aí, ó, a Cachorro ideia da mordido de cobra tem medo de salsicha. hambúrguer de salsicha, é isso, é. Então, é mais ou menos isso, né, cara? O neurótico, ele não deixa de ser um cachorro com medo de salsicha, entende? E aí eu entendo, né, que você estraga essas coisas, mas tem que ver qual que é o nexo causal, né, assim, e a cadeia de sentido que isso vai percorrer, né? No caso do cachorro, eu imagino que a gente esteja numa coisa assim um pouco mais simples, né? Ô, De uma Eduardo. forma... Oi? Não, e eu também não estava conseguindo colocar a ideia, realmente o foco não é na questão animal. É que assim, no animal, ele não geraria, no animal, a questão dele ter um instinto de repetir, mas não gera neurose justamente porque ele não tem linguagem. No ser humano, quando entra a linguagem, ela meio que bagunçaria um processo ancestral de tendência à repetição. E daí, bom, e óbvio, o mecanismo de investigação seria pela linguagem. Mas assim, por que que o ser humano, como um mamífero, tenderia a repetir? Porque é da natureza dele repetir para aprender. Só que o problema é que no que entrou a linguagem, aí a linguagem faz as suas ligações de significante e significado, e bom, e esse jogo não é mais animal, aí esse jogo entende? Eu estava bem em busca desse link. Mas, assim, óbvio, isso não. Eu fui um pouco além. Não é porque a gente está vendo aqui, eu que travessei. Bom, vamos lá, vamos ver o que... Atravessou nada, colega. Essa coisa que você disse aí foi muito importante. Me perdoe, professor, adentrar, porque a mim fez relembrar essa divisão, e ela é importante, sim. E não se trabalha a psicanálise sem lembrar dessa fase instintual que todos nós temos. Você foi ótimo. Beleza, pessoal. Tá bom que você... Vamos lá. Então, eu vou continuar a leitura aqui, que segue assim. Assim, o fator que fixa na repressão é a compulsão à repetição do id inconsciente, que normalmente é eliminada apenas pela função livremente móvel do eu. Vamos seguir para a gente ver o que é isso. De vez em quando, o eu pode conseguir derrubar as barreiras da repressão que ele próprio ergueu, recuperar sua influência sobre o impulso instintual e guiar o novo curso instintual no sentido da alterada situação de perigo. O fato é que, muito frequentemente, malogra que não pode fazer. O fato é que, muito frequentemente, malogra que não pode fazer suas representações retrocederem. Relações quantitativas podem ser determinantes para o desfecho dessa luta. Em alguns casos, temos a impressão de que a decisão é inevitável, a atração regressiva do impulso reprimido e a força da repressão sendo tão grandes que o novo impulso tem de obedecer à compulsão de repetição. Eu vou repetir essa parte, porque parece interessante. Em alguns casos, temos a impressão de que a decisão é inevitável, a atração regressiva do impulso reprimido e a força da repressão sendo tão grandes que o novo impulso tem de obedecer à compulsão de repetição. Ou seja, algo que cause tanto medo, tanta angústia ao sistema do eu, que ele precise ser reinvestido de um processo de recalcamento, certo? E aí, bom, isso vai gerar a repetição, né? Porque aquilo que é recalcado vai voltar como retorno do recalcado, e a gente já conhece a história. Então, em outros casos, percebemos a contribuição de outro jogo de forças. A atração do modelo original, reprimido, é fortalecida pela repulsão por parte das dificuldades reais que se contrapõem a algum outro curso do novo impulso instintual. Assim, ocorre a fixação na repressão, que se mantém e se mantém a situação de perigo, não mais atual, certo? É o que a gente quer dizer. O que é aprovado pelo simples fato da terapia analítica, modesto em si, mas teoricamente inestimável. Quando a análise... Agora, veja só, gente, eu vou ler isso aqui, sobretudo para os lacanianos aí de plantão,
porque a gente tem essa ideia de que o Freud praticamente odeia o eu, esse negócio de reforçar o eu, essa coisa de aliança com o eu, isso não existe. E vamos ver o que o está falando aqui. Ele está falando assim: quando, na análise, prestamos ao eu o auxílio que pode pô-lo em condições de eliminar suas repressões, ele readquire seu poder sobre o id reprimido e pode deixar os impulsos instintuais tomarem seu curso como se as velhas situações de perigo não mais existissem. Gente, alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso aqui? Porque parece que a gente está... Quem é esse cara que escreveu aqui? Será que foi alguém americano? Será que foi a Ana Freud? Não é? Será que foi o... Professor, Eu isso não é sei. uma reelaboração, Oi? uma ressignificação. Isso é uma reelaboração. É, exatamente. Só que a questão aqui é que a gente está falando sobre o eu enquanto assim, um catalisador, não é? Que pode, na análise, não é? Eliminar repressões que ele mesmo criou, não é? E fazer com que, então, o id reprimido possa deixar os impulsos instintuais tomarem seu curso, como se as velhas situações de perigo não mais existissem. Ou seja, aqui me parece algo de interessante no sentido de que há uma possibilidade de aliança entre o analista e uma parte, pelo menos uma parte, do eu, percebe? Então, claro, não se trata de você reforçar e cristalizar o eu e as suas defesas, mas se trata de entender que o eu tem uma importância fundamental para a resolução das neuroses, entende? Para a resolução e para a elaboração dos problemas psíquicos, percebe? Ah, então, eu não sei se alguém agora gostaria de... Vamos aproveitar a parte polêmica aqui, se alguém quiser falar, senão a gente já segue. Vamos ver o que ele continua dizendo aqui, então, esse pecador aqui do Freud. O que assim obtemos condiz com o raio de ação normal de nossa atividade médica. Por via de regra, nossa terapia deve se contentar em produzir de maneira mais rápida, mais confiável e com menor aplicação de esforço o bom desenlace que espontaneamente ocorreria em circunstâncias favoráveis. Quer dizer, aquilo ali provavelmente já ia se resolver, né? A inibição da depressão já iria se resolver, os sintomas neuróticos já iriam se resolver, mas com a ajuda do analista você pode resolver isso mais rapidamente. Você vai estar dando condições favoráveis para isso. Então, as considerações anteriores nos dizem que são relações quantitativas, ou seja, o quantum, né, de angústia que é ali presente, mas apenas inferidas, que determinam se as velhas situações de perigo são preservadas ou não, se as neuroses infantis têm ou não prosseguimento. Dos fatores envolvidos na causação das neuroses, que criaram as condições nas quais as forças psíquicas se enfrentam, 3 se destacam em nossa compreensão: um biológico, um filogenético e um puramente psicológico. O biológico é a longa fase de desamparo e dependência do bebê humano. A existência intrauterina do ser humano mostra-se relativamente breve comparada da maioria dos animais. Ele é trazido ao mundo menos pronto do que eles. Por isso, a influência do mundo real externo é reforçada, a diferenciação do eu em relação ao id é logo promovida, os percursos do mundo externo têm sua importância elevada, e o valor do único objeto capaz de proteger contra esses perigos e tomar lugar da vida intrauterina perdida é bastante aumentado. Gente, isso aqui está com cara de que autor pós-freudiano? Que autores?
essa questão aí do ambiente, porque o bebê ele nasce assim muito pouco O protegido. Winnicott. O Winnicott, Isso, perfeitamente. onde Então o tá. bebê não existe. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, como é interessante, como que cada autor pós-freudiano dá a sua preferência a alguns textos do Freud. A gente sabe muito bem quais são os textos que o Lacan gosta, por exemplo. Ele fala, não, o Freud diz isso, ele vai lá e cita o Freud. Só que o Freud também disse um monte de coisa, e a gente tem um monte de autores que pegam outras coisas do Freud. Vocês vão ver no Luto e Melancolia, e tudo se parece muito, assim, com o que o Winnicott, com o que a Klein diz, e se parece pouco, talvez, com o que o Lacan diz. Mas, enfim, a gente vai ver, porque é justamente o nosso próximo texto. Então, isso não quer dizer que um seja mais freudiano, outro menos freudiano. Quer dizer que a gente está na frente de um autor que é extremamente complexo, né? E que ele dá aí uma franja de possibilidades enorme para várias linhas psicanalíticas que o seguiram, né? Então, brigar para saber quem é mais freudiano, eu acho que é bobagem, né? O que eu acho que é importante é a gente entender que o Freud ele deu início a essas coisas todas, né? Nesse momento, inclusive, o Ferenczi já tinha feito uma série de intervenções, de conversas com o Freud, e muito do Ferenczi também está aqui, né? Porque o Ferenczi ele cuidava dessa fase justamente do bebê, né? No momento do indizível, né? Então, assim, o Freud já conhecia essas questões que o Ferenczi vai desenvolvendo. Porque aqui a gente está falando do Freud de 1926, tá certo? Então, vamos lá. Portanto, o fator biológico dá origem às primeiras situações de perigo e cria a necessidade de ser amado, que jamais abandona o ser humano. Então, contra esse medo de não ser amado, o que aparece? Parece a angústia de desamparo, né? Essa angústia de desamparo. O segundo fator, o filogenético, é apenas inferido por nós. Um fato notável do desenvolvimento da libido nos leva a supô-lo. Vemos que a vida sexual do ser humano não se desenvolve de maneira contínua do início até a maturação, como a maioria dos animais que lhe são próximos, mas que, após um primeiro florescimento, que dura até os 5 anos de idade, sofre uma enérgica interrupção. E o que acontece nessa enérgica interrupção? Que período que vem depois da fase fálica? O período de latência, não é isso? Para depois começar novamente na puberdade, retomando os germes infantis. Achamos que deve ter ocorrido, entre as vicissitudes da espécie humana, algo importante que deixou essa interrupção do desenvolvimento sexual como precipitado histórico. Eu vou pular essa nota de rodapé aqui. A significação patogênica desse fator é demonstrada pelo fato de as existências instintuais dessa sexualidade infantil serem, na maioria, tratadas como perigo pelo eu e rechaçadas, de modo que os posteriores impulsos sexuais da puberdade, que deveriam ser conformes ao eu, correm o perigo de sucumbir à atração dos modelos infantis originais e acompanhá-los na repressão. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Então, quer dizer, aqui ele está colocando uma ordem das coisas, como as coisas se repetem, né? Como que algo que, então, foi tratado lá nos momentos primeiros do desenvolvimento psicossexual, ou seja na fase anal, seja na fase fálica, e que, então, passa por um período de latência, com um desenvolvimento maior do superego, e que, então, na puberdade, quando volta e aí aparece nessa organização genital, já assim mais desenvolvida e mais adulta, corre-se o risco, então, de sucumbir à atração dos modelos infantis originais e acompanhá-los na repressão. O que isso significa, gente? Que, então, nesse momento em que a sexualidade se torna algo assim mais próximo e mais possível de acontecer, imagine, então, essa mesma menina que tinha tido essa experiência, mas ela teve uma experiência, uma infância relativamente normal, tinha lá o contato com os pais e tudo mais, mas de repente forma-se algo de traumático, não no momento em que ela teve esse primeiro contato, mas no momento em que algo lhe ocorre quando ela está no período da puberdade. Então, isso faz retomar aquela
fase da psicossexualidade com as suas defesas infantis. Defesas infantis para a qual ela regride, porque ali existiu uma fixação. Percebe? Uma fixação para a qual ela vai regredir mediante um novo acontecimento traumático. E vocês vão lembrar aí, por exemplo, do caso Dora, né? Que o caso Dora, o momento traumático não é justamente o momento em que acontece o assédio do senhor K, mas é o momento em que isso faz, o que o assédio do senhor K faz relembrar uma situação anterior, que aí sim forma um ciclo traumático. Fala aí, Ada. Uma coisa que me veio à cabeça agora, professor, para entender Lacan, eu só encontrei um meio. Foi quando eu entendi a importância da palavra como símbolo, significado, significante. Quando a gente entende que a palavra não nos sai por acaso, ela tem a sua função, entender Lacan fica mais fácil. E a segunda coisa que me veio à mente agora é que esse momento último aí que o senhor se refere, a sensação que eu tenho é que é quando a biologia, eu digo biologia mesmo, ela lhe cobra escolhas. Porque não tem como separar biologia de psicanálise. A biologia é fato. Os hormônios, ele grita, e grita. E aí as pulsões, ela tem seus destinos e seus escoramentos. E talvez aí haja um escoramento em um passado infantil. Porque a pulsão, ela, principalmente a infância, as pulsões, as descargas são parciais. Elas retornam, se condensam, se repartem, e fica ali feito uns capetinha, esperando assim um lugarzinho para... É o desenho que eu faço e que me veio à cabeça agora. Exatamente. O que eu acho que a gente pode imaginar nesse sentido é o seguinte: é como se houvesse, então, um modelo, né? Um modelo infantil de defesa frente a uma situação angustiante. E, na puberdade, quando você encontra, então, novas situações desconhecidas, e percebam que as neuroses elas se formam muito nessas fases de transição, nessas fases nas quais o indivíduo está saindo da infância e entrando na adolescência, ou está saindo assim de ser bebê para ser uma criança assim um pouco maior, ou está saindo da adolescência para entrar na vida adulta, e aí essas coisas vão se complicando, e quando você se depara com algo desconhecido, é normal que você tenha, então, uma regressão a defesas antigas. E aí se forma, então, um ciclo neurótico, porque aquela defesa antiga, ela é retomada como uma defesa atual. Percebe? E aí se forma, enfim, um sintoma neurótico. Mas, enfim, vamos lá. Para a gente conseguir terminar o máximo aqui, que eu acho que a gente consegue terminar a parte 10. Então, vamos lá. Nisso, deparamos com a mais direta etiologia das neuroses. É digno de nota que o primeiro contato com as exigências da sexualidade tenha sobre o eu efeito semelhante ao do prematuro encontro com o mundo exterior. Ou seja, é aquela ideia de você chegar, né, na adolescência e falar: puta merda, o que está acontecendo aqui? Todos os coleguinhas beijando na boca, falando de sexo, falando de coisa, o que eu estou fazendo? Eu sou uma criancinha, meu Deus. Então é aquela coisa, é como um nascimento de novo. E aí você volta para onde? Para a fase anterior, onde você teve que passar por uma situação de completo desconhecimento. E isso na infância acontece muitas vezes, né? Da fase oral para a fase anal, da fase anal para a fase fálica, da fase fálica para o período de latência para a puberdade. Então, assim, a possibilidade de você voltar é sempre grande. O terceiro fator psicológico deve ser buscado numa imperfeição de nosso aparelho psíquico relacionada justamente à sua diferenciação em um eu e um id. Ou seja, também remonta, em última instância, à influência do mundo exterior. Atentando para os perigos da realidade, o eu é obrigado a pôr-se em defesa contra certos impulsos instintuais do id, né? Aquilo que a gente fala sobre a cultura, e tratá-lo como perigosos, como perigo. Mas o eu não pode proteger-se de perigos instintuais internos de modo tão eficaz como de uma porção de realidade que lhe é alheia. Ou seja, proteger-se contra aquilo que é externo é mais simples do que proteger-se contra aquilo que lhe é interno. Sendo ele mesmo ligado intimamente ao id, pode rechaçar o perigo instintual somente restringindo sua própria organização
e admitindo a formação de sintomas em compensação por prejudicar o instinto. Renovando-se a pressão do instinto rechaçado, surgem para o eu todas as dificuldades conhecidas como sofrimento neurótico. Repetir. Renovando-se a pressão do instinto rechaçado, né, aquele que foi recalcado, surge para o eu todas as dificuldades conhecidas do sofrimento neurótico. Ou seja, quando aquela pulsão tenta voltar à consciência, então o sofrimento neurótico acontece. Até o momento, não vai além disso, creio, o nosso conhecimento sobre a natureza e as causas da neurose. De novo, essa modéstia freudiana, que é uma honestidade freudiana. Então, pessoal, hoje eu queria vir até aqui, o final da parte 10, que é o final do texto original. Depois a gente tem os complementos, e os complementos são longos, mas eu acho que valem a pena, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, talvez eu vá colocar lá no chat, porque eu quero saber o seguinte: se vocês gostariam de fazer essa leitura dos complementos, assim como a gente vem fazendo do texto todo, e aí é claro que os obsessivos naturalmente vão preferir ler até a última linha, ou se vocês gostariam de fazer essa leitura de forma individual e a gente passar ao próximo texto, que seria o Luto e Melancolia. Veja só, eu acho que vocês podem, antes de responder, dar uma olhada aqui nesses complementos. Eles parecem não, eles são muito interessantes, né? Está falando de resistência contra investimento, né? Deixa eu ver o segundo aqui, qual que é o título dele. Vocês notem que basicamente vai ser uma aula por ponto aqui. Não, aqui já está no C, né? Repressão e defesa. Mas, enfim, eu acho que a gente pode ir conversando nos grupos sobre... Agora, aquilo tudo foi o A, né? E o B, foram já aqui 14 páginas. São os acréscimos, né? Que o Freud vai colocando depois. Tem 23 páginas. A gente deve levar aí uns 3 encontros pelos meus cálculos. Ou cada um lê, e aí a gente passa para o luto e melancolia, tá bom? Eu vou abrir lá a enquete no grupo, ou vocês querem falar? Porque eu acho que vocês que estão aqui presentes têm, assim, prioridade na escolha. Ô, Eduardo, boa Pois noite. não. Só Oi? se você fizesse, que nem você fez acho que foi em Lacan, né? Você faz uma leitura sem um comentário da gente também, né? Seria legal, né? Porque aí você discorria mais rápido, né? Daria de... Para passar mais rápido, né? É, Entendi. isso. Que nem você fez. Uma sugestão, né? Pode ser também. Na verdade, assim, eu gosto muito dos comentários, sabe? Eu acho que eu faço questão de preservar pelo seguinte: eu acho que o comentário ele vai dando uma certa vida assim para o texto, né? E a ideia é justamente a gente, principalmente nesses encontros de leitura, né? A gente dá vida. Eu sei que às vezes a dúvida do colega não é a mesma que a da gente, a gente tem que ficar esperando, mas gente, é isso, atividade em grupo. Eu acho o seguinte. Vamos ler essas partes e ver como é que está indo, né? A gente lê a primeira e tal. Se a gente achar que ali tem que estar com muito detalhezinho, que não tem tanta importância assim e tal, a gente já vai para o luto e melancolia. Mas eu acho importante a gente ver o que o Freud adicionou ao texto depois, não é? Porque daí, não que o Freud mais para frente fosse mais sábio, não é? O ultimíssimo Freud, mas vamos ler junto. É isso aí, Júlio. Falta tão pouco para o final do ano, né? Às vezes a gente termina esse texto até o final do ano e começa no ano que vem com outro, porque são 3 Olha, encontros que você falou. 3 é isso aí mesmo. Nós temos que pensar também que data que a gente pode marcar assim, umas férias, né, para todos nós. Eu acho que ali para terminando a primeira quinzena de dezembro, talvez, ou segunda, então vai bater justamente isso aí, né? Quando a gente faz mais esses 3 encontros, termina, e aí cada um vai aproveitar seu Natal aí, né? Nesse aspecto é legal mesmo, né? Porque também, se a gente começasse agora o Luto e Melancolia, né, ia dar uma interrupção, né? E, Uhum. pô, então Também, aproveita mas e finaliza isso mesmo, né?
finaliza. Mas é que o Luto e Melancolia é curtinho. Então, a gente vai conseguir ler ele em poucos encontros. Mas é A um gente texto tem assim, super denso, né? Eu quero ver se eu faço uma leitura assim, um pouco mais aprofundada. Assim. Mas vocês vão gostar do Luto e Melancolia, viu? É um texto que eu estou assim, muito, gostando muito de ler. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado aí pela presença de todos e todas. E até a semana que vem. Né? boa Tchau, noite. tchau, pessoal. Valeu, gente. Obrigado Boa aí, boa noite. noite aos amigos aí de sala. Muito obrigado. Falou.